Aqui. Então, para iniciar, nós vamos falar então sobre feminismo e a importância da mulher à luz da Bíblia. Quantas aqui sabem o que é feminismo? Levanta a mão. Quantas aqui sabem mais ou menos, tem muitas dúvidas, não sei o que é, mas eu vou aprender hoje. Amém? Quantas? Vamos lá. Bastante. Espero ser esclarecedora e o início dessa nossa aula, talvez, vai ser um pouquinho mais chato porque eu vou trazer um pouco de história. Não tem como a gente falar sobre um assunto que traz ideologia sem falar da história, né? Da história do mundo. Então, vai começar um pouquinho chato, mas eu preciso muito que vocês prestem atenção. Eu sei que a grande maioria que trabalhou durante o dia, eu também, mas vamos nos esforçar. É muito importante para que a gente consiga ter um conhecimento robusto daquilo que a gente está aprendendo, a gente precisa se aprofundar no assunto. Então, mesmo que de maneira resumida, histórica aqui, eu peço muita atenção de vocês. Tomar uma aguinha. Então, pode passar o slide aí para mim, por favor? Então, quem sou eu? Eu sou a Bruna Saraiva, tenho 31 anos, moro em Porto Alegre, sou casada com o Josué, sou mãe do Eliel, um menino de 1 ano, uma bênção. Congrego na Igreja Manaim, ali no bairro Mário Quintana, em Porto Alegre. Tenho aqui algumas irmãs que vieram comigo, eu estou muito feliz pela presença de vocês, obrigada. Nós, na igreja, hoje atuamos com o Ministério de Missões e também ensino. Que mais? Também trabalho dentro lá da nossa igreja, nós temos um projeto chamado ASC, que atende as crianças do bairro, e eu dou assistência de psicopedagogia lá para o nosso bairro, né, para a nossa igreja. Sou psicopedagoga, sou pós-graduada em teologia e também em metodologia do ensino religioso. Então, eu espero hoje poder ser bênção na vida de vocês. Eu disse até para a Glória, né? Bem possível que talvez eu saia daqui muito amada ou muito odiada, mas vai dar bom. Vamos lá. Então, pode passar o slide. Então, ali tem duas imagens e eu não consigo trazer sobre o feminismo sem a gente antes falar sobre alguns eventos da história, tá? Vamos voltar a muitos e muitos anos atrás. Nós vamos ter alguns episódios importantes, né? Depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi aos céus, nasceu a igreja, ok? A igreja nasceu, ela começa a crescer, começa a expandir, começa a se espalhar por todo o Oriente Médio. E muitos anos depois, nós vamos ver a igreja tendo um papel fundamental numa perspectiva política. Agora a igreja ela já não era mais aquele fator onde ela era perseguida, onde as pessoas eram mortas por leões, por animais, onde elas eram queimadas. Não. Depois de muitos anos, a igreja ela começou a ter um papel fundamental. Ela começou a crescer e ficar tão rica que ela começou a ser um monopólio, um centro das cidades, tá? E pulando mais um pouco da história, lá em 1500 depois de Cristo, nós vamos ter um fator muito importante chamado Reforma Protestante. Já ouviram falar sobre a Reforma? Amém. A Reforma Protestante, então, no contexto dessa época, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela já era uma potência no mundo. Ela já era uma potência política, ela já era uma potência na sociedade. Nada acontecia na sociedade se a igreja não autorizasse. Não tinha como, não é que nem os dias de hoje, onde nós temos a igreja, as igrejas, né? Nós temos vários tipos de denominações, igreja católica, as igrejas protestantes, mas naquela época era só a igreja católica e era eles que mandavam em tudo. E o que aconteceu? Por conta do coração maldoso do homem,
nós vamos ver que a igreja ela começa a tirar vantagens do povo e por conta do seu poder. O que acontece? As pessoas, as pessoas comuns, elas não tinham acesso à palavra de Deus. Ou seja, o único acesso que elas tinham era aquilo que os papas e os bispos e os padres, era aquilo que eles ofertavam nas missas. Eles não sabiam ler, eles não tinham escolas, eles não tinham nada. As pessoas mais pobres, né? Que não faziam parte do clero nem da burguesia. E, por conta de alguns problemas da igreja em si, vendas de indulgências, o que é isso? A igreja naquela época, como a igreja católica ela tem a função de confissão de pecados, não sei se alguém aqui já foi católica, mas se confessa para um padre, né? As pessoas chegavam para o padre, se confessavam, e o padre dizia que só perdoaria os pecados daquela pessoa se ele pagasse tanto. Imagina um absurdo. Ou então, eles vendiam alguns artigos e diziam que aquilo era que fazia parte da vida de Jesus. Por exemplo, eles vendiam espinhos da coroa de Jesus, eles vendiam um pedaço da cruz de Jesus. Só que isso era mentira, era só para tirar proveito do povo. E o que isso tem a ver com o feminismo? Muita coisa. Por quê? Porque quando Martinho Lutero, que é aquele ser humano ali que está pregando as estatutas na parede da igreja, quando ele se posiciona e começa a partir dali a reforma protestante, nós vamos ver que as pessoas que sofriam por muitas desigualdades e não tinham oportunidades, eles já começam a ter algumas oportunidades. Por exemplo, escolas para as pessoas comuns naquela época não tinham, era só para os filhos de ricos, só para os filhos de burgueses. Agora não, agora, depois da reforma protestante, começa a ter escolas acessíveis para a comunidade, incluindo as mulheres, porque as meninas não estudavam. Os estudos eles eram só para os homens. E depois de 1500 que a gente vai ver, né, depois da reforma protestante, que algumas portas para as mulheres, para as meninas, começam a se abrir. Até aqui, beleza. Eu sei que a história é um pouquinho chata, eu gosto, mas eu sei que é um pouquinho chato, mas fiquem comigo, vai ficar empolgante no meio do caminho, tá bom? Vamos lá. Ali do outro lado, eu trouxe Martinho Lutero, e um século depois, nós vamos ver lá para o século XVI, XVII, nós vamos ter um evento histórico chamado Iluminismo. Bem possível que vocês estudaram isso na escola, mas não lembram. Eu sei que é chato, mas vamos lá. O que acontece? Como era somente a igreja e tudo passava pela igreja apostólica romana, católica, né? O que acontece? Através do iluminismo, esse movimento foi um movimento onde eles valorizaram a ciência, ou seja, a razão. Agora, esse movimento todo trouxe o quê? Vamos separar a razão da emoção, né? A razão do que é espiritual, porque antes não tinha isso. A razão já era a questão espiritual que as igrejas proporcionavam. Mas agora, através do movimento iluminista, muitos homens se levantam para trazer o iluminar da mente, como eles chamam. Era como se a Idade Média ficou conhecida como a Idade das Trevas, né? Por conta de que eles diziam que essa mentalidade fechada da igreja era algo ruim. E é somente através do iluminismo, com a mente aberta, com a mente iluminada, com razão e consciência, as pessoas poderiam ter mais oportunidades. De fato, esse movimento também começa a movimentar e trazer mais oportunidades e lutar contra desigualdades na sociedade. Pode passar o slide. E agora a gente chegou no ponto-chave da história. Porque depois, mais um século depois, ali, entre 17 e 18, nós vamos ter a Revolução Francesa. E por que aconteceu a Revolução Francesa? Gente, eu sei que parece que não tem nada a ver, mas já vai ter. Vamos lá. A Revolução Francesa, ela aconteceu porque também a comunidade parisiense, eles estavam sob domínio de um rei e de uma igreja extremamente opressora.
Eles sofriam muitas desigualdades, eles não tinham nada de oportunidades, a fome, eles entraram numa crise no país tão grande que parecia até que era o presidente que estava lá. Mas assim, e se não bastasse, eles tinham um presídio chamado Bastilha. E essa Bastilha eram colocadas lá todas as pessoas que se opunham àquele governo, que se opunham ao rei. Indiferente se aquela oposição era um crime ou não. Bastava ser contra ou demonstrar algum tipo de sentimento negativo ao governo que eles eram colocados lá. Então começou a gerar muitas revoltas naquele espaço, naquele ambiente. Até que o povo, por não aguentar mais, as famílias que já estavam com vários presidiários dentro da Bastilha, eles fazem o quê? Eles invadem essa Bastilha e soltam os presos. E os presos vão para as ruas e começa aquela baderna em função de militar pelos seus direitos. Pode passar o slide? Pode passar também. E aqui, infelizmente, vocês não vão enxergar, mas eu vou passar depois para a Esther esse slide, e daí vocês podem acompanhar. Aqui nós vamos ter um quadro muito famoso chamado A Liberdade Guiando o Povo. O autor é o Delacroix. Antigamente, as artes elas eram muito expressivas e elas traziam fatores históricos, por isso que as artes são muito valiosas hoje por conta disso. E essa arte é uma arte que expressa o movimento histórico dessa revolução da França que estava passando por um momento muito difícil. E aí é a chave principal e aonde, através da Revolução Francesa, que vai começar a disseminar, a crescer o movimento feminista. Nós já vamos falar e entrar mais a fundo aí. Nesse quadro, vocês vão ver uma mulher com a bandeira do seu país, com um filho armado atrás. Ela está despida nos seios e embaixo ali, não, tá meio escuro, vocês não vão conseguir enxergar. Mas ali tem um homem que está caído de pernas abertas e sem as partes das roupas de baixo. E essa arte, ela é extremamente expressiva, porque ela vai trazer o quê? Ela vai trazer uma mulher que agora está liderando uma rebelião, que está liderando um movimento, que está guiando seu filho para a guerra, que não está se importando com as suas vestes e com a questão de que mulher tem que ser toda, né, toda nos trinques, e principalmente porque ela não é mais um objeto de quesitos sexuais, como o homem que está ali deitado de pernas abertas está. Então, através desse movimento, começa então a disseminar o movimento feminista. As mulheres começam a buscar a sua vez na sociedade, a buscar a ter voz, a buscar a ter liderança, a buscar ter um pingo de dignidade, porque até então o lugar da mulher, desde sempre, era pregado, anunciado de que ela precisava ser alguém do lar, doméstica, que cuidaria dos filhos, do marido, e era isso. Ela era totalmente reduzida às suas tarefas domésticas. Mas a gente já vai falar sobre isso. Pode passar o slide, por favor? Isso na Europa, né? Um século depois, por conta, né, de estar crescendo esse movimento na Europa, até que chega no Brasil. E nós vamos ter como uma figura muito importante no Brasil uma mulher chamada Nísia Floresta, que foi uma mulher muito importante para o movimento feminista do Brasil, tá? Quem me vê falando assim de fora acha que eu sou feminista, mas eu não sou. Eu só estou trazendo que foram fatores importantes para que isso viesse a crescer no Brasil como um movimento, tá? A Nísia, ela teve esse papel importante, por quê? Porque o Brasil também sofria com todos os tipos de opressões contra as mulheres, contra os índios, contra os negros, enfim, né? Contra aquilo que a gente já sabe que existe. E o que acontece? O pai dela, ele era um advogado que lutava contra as causas sociais das comunidades.
E ele influenciava muito ela a ajudar o povo, a ter um olhar diferente ao olhar da sociedade. E por conta do próprio serviço do pai, eles viajavam muito. Viajavam, estavam sempre se mudando, iam para vários estados e tudo mais. E acontece que essa função de se mudar para vários lugares, ela teve a oportunidade de conhecer vários tipos de sociedade, vários tipos de cultura, incluindo os burgueses, incluindo os índios marginalizados, incluindo os negros, né, advindos da escravatura. Ela teve a oportunidade de ver todas as classes sociais. E por que isso foi importante, né? Em uma das viagens que ela faz com o pai, né? Viagens não, eles se mudaram para o Nordeste. O pai dela foi assassinado brutalmente lá. E esse assassinato do pai de maneira injusta faz com que ela se revolte e comece a estudar e a militar contra todos os tipos de desigualdade. E ela começa a escrever muitas coisas, muitos livros, muitos artigos em prol das pessoas que sofriam por desigualdade. Pode passar o slide, por favor? Pode passar também? Então, através das literaturas dela e dos escritos dela, o feminismo começou a crescer no Brasil também. Lembra? Porque já tinha uma influência na Europa. O pessoal da Europa vinha muito para o Brasil para pegar os nossos recursos, lembram? Nos navios. Eles iam pegar nosso ouro, nosso café, nosso açúcar, nossos corantes. E óbvio que tinha essa troca com os outros países por conta disso. Então chegou no Brasil. Mas a pergunta que não quer calar: o que é o feminismo? Vamos lá. O feminismo é um movimento que luta pela igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres. O objetivo é acabar com a discriminação e a violência, principalmente contra as mulheres, e construir uma sociedade mais justa. E eu falando assim parece muito bonito. Mas vamos lá. Pode passar o slide, por favor? Então, gente, para recapitular, o que é o feminismo? O feminismo é um movimento que vai lutar contra desigualdades, as desigualdades contra as mulheres. Ou seja, todos os tipos de opressões que o gênero feminino vai sofrer. E é muito importante falar, pode passar o slide, por favor? É muito importante falar que o movimento feminista, ele teve 3 momentos na história, tá? O primeiro momento, ou melhor, a primeira onda do feminismo, aconteceu lá em 1848 e durou até mais ou menos 1920. Essa primeira onda foi a primeira motivação de lutas que as mulheres levantaram a sua bandeira para lutar. E nessa primeira onda, o que elas lutaram? Quais os direitos que elas começaram a buscar a ter? Direito ao voto. As mulheres não podiam votar. E elas começaram a buscar incessantemente pelo direito de poder votar, de ter voz na sociedade, de fazer com que o seu voto político viesse a ter valor. E isso só foi conquistado algum tempo depois, que foi em 24 de fevereiro de 1932. Outro fator que elas começaram a buscar também foi propriedade e direitos legais. Vocês sabiam que as mulheres elas não podiam transitar, passear, viajar sem que elas tivessem autorização dos maridos? Precisava ter um documento oficial de autorização dos maridos para que elas pudessem se locomover. Imagina se fosse nos dias de hoje. Outra coisa também, elas não podiam receber herança. Por exemplo, assim, meu pai é rico, só tem eu de filha, ele morreu, e eu não podia receber a herança do meu pai porque eu era mulher. E daí essa propriedade ia para um vizinho não, ia para um primo, ia para o parente mais próximo que eles encontrassem. Imagina. E daí aquela filha que era rica, agora não é mais. Porque ela perdeu as suas propriedades, as suas posses.
Então, ela começa a lutar contra isso também. E somente em 1962 que vai desenvolver o Estatuto da Mulher Casada, que daí ela já consegue esse estatuto de conseguir transitar sem precisar de uma autorização. E também, outro fator a qual foi lutado na primeira onda do feminismo foi acesso à educação e ao trabalho. A gente olha isso e acha que faz muito tempo, mas não faz não. Imagina, menos de 100 anos. É algo muito recente. E eu creio que todo mundo aqui, todas as mulheres aqui estudaram, trabalham, podem transitar tranquilamente sem precisar de uma autorização. Isso parece algo irreal para a nossa mente, mas era uma realidade a qual as mulheres tinham, né, antigamente. Pode passar o slide? Já na segunda onda do feminismo, foram outros assuntos a qual as mulheres daí se levantaram para lutar. Isso foi depois de 1960. Elas começaram, então, a lutar por seus direitos reprodutivos. Ou seja, eu tenho o direito de reproduzir ou não. Eu não quero ter filhos. Ou então, eu estou grávida, mas eu quero abortar. Eu não quero essa criança. Ou seja, outros direitos e outras coisas começaram a ser introduzidas dentro do feminismo. Elas começou a avançar, as asas começaram a crescer das mulheres, né? Igualdade salarial. Lembra que as mulheres queriam muito trabalhar e lutaram por isso? Beleza, elas conseguiram. Mas o que a sociedade fazia? Beleza, porque trabalhar vai trabalhar. Mas você vai trabalhar 12 horas por dia e tu vai ganhar menos de 10% do que um homem ganha. Era nessa perspectiva, assim. Elas trabalhavam como se fosse um trabalho mais escravo, maçante, pesado, e ganhavam, não era um pouquinho menos, não, era muito, muito, muito menos do que os homens. Era algo absurdo. Então, elas começaram a lutar contra isso também. E representação política e social. Né? As mulheres, por mais que agora elas já podiam votar, mas elas não podiam se candidatar, elas não podiam se levantar como liderança na sociedade. Né? E elas começam a lutar sobre isso também. Pode passar o slide. A terceira onda do feminismo, que é a partir dos anos 90 até os dias atuais, agora começam outros assuntos a qual as mulheres querem lutar para ganhar esse direito. Quais são? A interseccionalidade. O que é isso? Palavra difícil, né? Tudo aquilo que faz parte de um ser humano social. Raça, gênero, sua posição social. Elas queriam agora ter domínio total sobre si mesmas e sobre quem elas queriam ser. Direitos LGBTQIA+. Agora elas querem ter direitos sobre poder se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Combate à violência de gênero e ao assédio, né? Então, isso ainda é algo que a gente vê bem frequente nos dias de hoje. Pode passar. Pode passar? Então, a gente vê, recapitulando, o feminismo ele começa a crescer através da Revolução Francesa, se espalha na Europa, vem para o Brasil, começa a se espalhar no Brasil e as mulheres começam a lutar por seus direitos. Nós vamos ver primeira onda, segunda onda e terceira onda. Atualmente nós estamos na terceira onda. Já conquistamos muitas coisas como mulheres. E quais são os princípios desse movimento feminista? Vamos lá. Crença na igualdade social, econômica e política dos sexos. Respeito às experiências, identidades, conhecimentos e pontos fortes. Não, a mulher quer ser reconhecida pelos seus pontos fortes, porque ela é trabalhadora, porque ela é guerreira, porque ela é estudiosa. Ela quer ser reconhecida. Reconhecimento, né, das suas experiências, de quem ela é. Combate ao modelo social do patriarcado. Isso é muito sério, é uma das coisas que são principais na mentalidade feminista. O que é esse modelo patriarcal? Sabe aquela brincadeira que acho que todas as mulheres aqui brincaram na infância? Papai, mamãe e filhinho? Essa imagem tradicional de família,
Ou seja, que tem o pai, que é o cabeça da casa, que é ele quem vai trabalhar e que a mãe vai ficar em casa cuidando das crianças e arrumando a casa. Essa mentalidade de patriarcado, de que o homem é ainda o líder do lar, para elas é um princípio muito forte. Combate à desigualdade salarial, pode passar, por favor. Combate à violência de gênero, combate à discriminação no local de trabalho, desigualdade de oportunidades, sexismo. O que é sexismo? Sabe aquele preconceito só porque tu é mulher? Isso é sexismo. Combate a isso também. Combate à cultura do estupro, porque antigamente, somente nas cidades mais interioranas, mulheres sozinhas eram como se fossem presas fáceis. Então, muitas mulheres eram estupradas no interior, meninas pequenas, combate ao assédio, pode passar? E principalmente, eu trouxe essa imagem, é muito feia, mas foi a melhor que eu consegui. E principalmente, elas, além de todos os princípios que eu passei antes ali, que fazem parte do movimento feminista, elas têm com que todos os problemas sociais que prejudicam as mulheres, quem é o culpado é o homem. Ou seja, elas acabam tendo, as mais radicais, elas têm os homens como inimigos mortais. Pode passar? Só que, gurias, eu sei que eu falando de muitos assuntos aqui, contra, por exemplo, desigualdade social, estupro, sexismo e várias outras coisas ali, a gente olha e a gente concorda que está errado, não é? E nós concordarmos com isso, com esses tópicos ali, não faz de nós feministas. E nós precisamos nos atentar também aos perigos de, às vezes, levantar uma bandeira feminista achando que está tudo bem, mas não está. Porque por mais que a gente até concorde, a gente vai falar sobre algumas questões agora que vocês vão entender isso com mais propriedade. E o que tem de errado, né, com esses temas de justiça social? Eu também sou contra estupro. Eu também sou contra. Eu sou contra a desigualdade salarial, sendo que eu me ralo trabalhando. Não é justo que meu colega ganhe mais do que eu. E eu creio que todos vocês também concordam comigo em alguns aspectos. Pode passar o slide? Mas para que a gente consiga entender a fundo o que tem de errado, né, entre o feminismo e a cultura do reino, nós vamos recapitular a história. Agora, antes da história que eu contei de iluminismo e reforma protestante. No princípio, Deus fez todas as coisas. Ele cria todas as coisas, ele cria o mar, a terra, o sol, os peixes, os pássaros, ele cria tudo e vê que é bom. E o mais interessante da criação é que primeiro ele cria o espaço e depois os seres para habitar no espaço. Por exemplo, primeiro ele cria o céu, depois os pássaros. Primeiro ele cria o mar, depois os peixes. E depois que ele cria todas as habitações para todos os animais, depois que ele zera a criação, ele cria quem? Adão. Para habitar e governar em toda essa terra. E depois que Deus cria Adão, ele olha para Adão e vê que ele não era bom. Era muito bom. Porque aquele homem, aquele ser, aquela criatura ia se relacionar. Aquele homem era imagem e semelhança de Deus. Um ser pleno e perfeito. Pode passar? E olha só que interessante. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou seja, adequada. Deus cria o homem e vê que, não, eu vou criar algo que complemente para a obra. Algo que revele mais ainda a minha beleza. A criação de Deus. Só que o que acontece depois da sequência? Pode passar? Ah, não, um pouquinho antes. Não, tá bom. Aí. Tá. Pode passar pro próximo. Aí.
Algo interessante que eu queria dividir com vocês, quando, naquele versículo ali que diz que lhe darei uma auxiliadora, esse termo auxiliadora no hebraico é a palavra Ezer. E Ezer, ele foi um presente dado às mulheres. Por quê? Porque Ezer, de fato, significa auxílio e ajuda, mas só vai se referir às mulheres ou a Deus lá nos Salmos, que vai dizer que o nosso Deus é socorro bem presente na angústia, que Ele é o nosso auxílio. Ou seja, nós carregamos os atributos de Deus, porque nós temos Ezer como função. Nós nascemos para ser auxiliadoras. Olha que demais. O mesmo peso de auxílio que Deus dá para Davi lá, que ele é socorro bem presente, ele é auxílio bem presente na angústia, nós também carregamos isso dentro de nós, sendo socorro bem presente na angústia. Para os nossos filhos, para as nossas amigas, para os nossos maridos. Olha que demais isso. Hoje eu quero que vocês saiam daqui amando ser mulher, amando ser feitura do Senhor. E se talvez algum dia você teve um sentimento contrário a isso, por algum tipo de frustração, que isso seja quebrado em nome de Jesus. Porque é maravilhoso ser mulher. Sabe por quê? Porque nós somos Ezer. Nós temos os atributos do Senhor em nós. Pode passar o slide? Deus podia ter criado um outro homem para Adão. Olha só. Para não deixar ele sozinho, porque o que acontece? O problema era que ele estava sozinho, não era? Era só ter criado um novo homem. Mas não. Deus vai lá e cria a mulher feminina, totalmente diferente do homem, com um corpo diferente, com uma visão diferente, com um jeito de falar diferente. Olha que incrível. Se Deus não fosse detalhista e criativo, Deus tinha dado talvez até um outro bicho, um pet, para Adão. Mas não, ele cria a mulher com o intuito de fazer com que essa relação dos seus filhos, homem e mulher, seja algo complementar. Complementar. E através dessa questão complementar, vai acabar se sucedendo um mandamento que Deus vai dar, que é de crescer e multiplicar. Não existe a possibilidade de nós crescermos e multiplicarmos conforme palavra sem que a gente precise de um parceiro, não é? Olha que magnífico, não existe como. Não existe. Porque Deus criou de maneira complementar homem e mulher, para um complementar o outro, para quê? Para revelar a glória de Deus e a beleza de sua criação. Isso é apaixonante, gurias. É demais. E vocês já imaginaram o papel, para as que são casadas aqui, o papel tão maravilhoso do seu lar, que é de mostrar a beleza do Criador. Isso é incrível. Pode passar? E algo importante que nós precisamos falar, Deus cria todas as coisas, cria Adão e Eva, só que agora, temos uma intervenção no meio do caminho. Temos o pecado. A mulher peca, o homem peca, e através do pecado, através do momento que o pecado entra dentro do mundo, dentro do coração do homem, toda a criação, ela acaba entrando em desordem. Desordem, tudo fica desordenado. Não só o homem e a mulher e a relação deles com Deus, mas todo o cosmos, tudo muda. Porque agora está tudo sujeito ao homem pecador. E a terra sofre por conta do pecado. Há uma totalidade de desordem, principalmente entre homem e mulher. Pode passar o slide, por favor? E quando o homem e a mulher pecam, ali acontece 4 separações que são um marco na história da criação. A primeira separação que vai acontecer vai ser a separação entre o homem e Deus. Vocês lembram que o homem se esconde? Quando o homem se esconde, ali já tem uma separação, homem e Deus, por conta do pecado. Ele se sente envergonhado.
Outra separação é entre o homem e si mesmo. Olha que louco. O homem, ele, o que acontece? Ele nota que está nu. Opa, houve uma separação entre ele e de si mesmo. Como assim, Adão, tu sabe que está nu? Quem é que te contou? Então aí há um rompimento, outra separação. Pode passar, por favor? Terceira separação importante. Entre os próprios seres humanos. Vocês lembram quando daí Deus vai prestar conta para eles e Adão, o que ele diz? Olha, foi a esposa que tu me deu aí que pecou, foi ela que me deu do fruto. A separação entre o homem e a mulher. Aqui é um rompimento, uma separação terrível. Porque por mais que eles continuem casados e procriem ao longo da história, há um rompimento de relacionamento pleno, integral e santo. E por último, entre o ser humano e a natureza. Deus acaba amaldiçoando a terra por conta do pecado do homem. Então o que a gente vai ver aqui? Tudo agora sendo dominado pelo pecado. O relacionamento de Adão e Eva e assim com toda a humanidade. Nós vamos ver o relacionamento dos filhos com o pai sendo rompido, o relacionamento de si consigo mesmo, que é uma separação, e a própria terra sujeita ao homem. Pode passar? E algo interessante que nós precisamos ter na nossa mente, numa perspectiva de criação de Deus antes do pecado, é que Deus nunca quis criar uma raça que viesse a dominar a mulher. A dominação sobre a mulher nunca foi o plano original de Deus, mas um resultado da queda. E representa uma humanidade fragmentada que luta contra si mesmo. Lembra daquela questão da separação contra si mesmo e contra o outro? É isso que a gente vê. Não era a intenção de Deus que isso acontecesse, mas isso, tudo que nós vemos hoje, essa luta que nós temos contra os sexos, contra homem e mulher, contra mulher e mulher, a gente não vê quantas inimizades, gurias. Às vezes até dentro da igreja. Isso é fruto de pecado. Isso é muito grave. Nós precisamos de Jesus. Pode passar? Então nós vamos ter criação, queda, mas redenção que há em Jesus. E aquilo tudo que estava desordenado, agora em Jesus, a gente vai ter a restauração de todas as coisas. A gente recebe a redenção de Jesus. A justificação dos nossos pecados. E isso muda toda a história. Eu gosto muito de pregar sobre Jesus, principalmente para falar que Jesus ele não foi uma carta na manga de Deus. Tipo, o homem pecou, e agora? Quem poderá me defender? Não foi. Lá em Efésios vai dizer que Deus quis fazer convergir no seu Filho todas as coisas. Antes da fundação do mundo, Jesus já existia. Jesus estava na criação. Mas foi por amor que Jesus se entregou. Por amor que esse plano já estava estabelecido, tanto que quando Deus amaldiçoa a terra, Adão, a serpente, ele vai dizer o quê? Olha, haverá aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Ele pode até ser ferido no calcanhar, mas ele vai pisar na cabeça da serpente. Ou seja, lá em Gênesis a gente já vê o proto-evangelho, que a gente chama, que era apontando para Jesus aqui. Não tem nome Jesus, mas é Jesus aqui purinho. Dizendo que haveria aquele que pisaria na cabeça da serpente. E lá em Gálatas nós vamos ver um trecho do apóstolo Paulo que é genial, que vai dizer o seguinte: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Não tem mais nenhum tipo de desigualdade através de Jesus. Seja ele gentil, seja ele grego, seja ele bárbaro, seja ele a bárbara. Não tem. Seja ele homem ou mulher, principalmente falando de gênero. Agora, através de Jesus, todas nós somos um em Cristo.
E não há ninguém que possa mudar isso. Pode passar. E o melhor do que isso, hoje, em Jesus, nós fomos retiradas não da presença do pecado, mas das garras do pecado. Nós estávamos sobre domínio, era essa a palavra, domínio. Nós estávamos dominados em pecado, escravos do pecado. Até que através do sangue de Jesus isso muda. Agora, nós não estamos mais sob domínio do pecado. Estamos na presença do pecado, por enquanto. Estamos na presença. Nós ainda pecamos. Nós ainda vemos muitos pecados no mundo, obviamente. Mas nós temos a opção de não pecar. Nós temos esse discernimento. E também nós entendemos que há uma graça abundante que recai sobre nós. E o melhor disso, a nossa verdadeira esperança está no dia agradável do Senhor, no grande dia do Senhor. No dia em que Ele virá. E Ele vai restaurar todas as coisas. Ele vai restaurar toda essa desordem que a gente falou aqui. Tudo isso. A desordem do ser humano, a desordem da natureza. Tudo isso vai ser restaurado. E nós ganharemos um novo corpo. Um novo nome. E isso é genial. E lá em Filipenses 3:21 vai dizer o seguinte: Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Nós receberemos um corpo novo. Toda essa desordem que a gente viu, toda essa desordem que a gente vê no dia a dia. E há muita desordem. A gente olha desigualdades contra as mulheres e, de fato, isso é uma desordem. Só que isso é advinda do quê? Do pecado. Do pecado do homem, Golias. E isso é uma consequência. E nós somos sal da terra aí? Vamos lá, nós somos sal da terra aí? Luz do mundo. Nós precisamos levar luz para esse lugar. Nós não precisamos levar mais militância. Nós não precisamos erguer outras bandeiras, porque nós já temos o Jeová em si. Ele é a nossa bandeira. Ponto. Pode passar o slide? E quando nós entendemos que as culturas estão contaminadas pelo pecado, nós compreendemos também que nem toda descrição cultural na Bíblia é um padrão eterno. Como assim, Bruna? Tu está dizendo que a Bíblia está errada? Não. A Bíblia é a palavra de Deus, santa, pura, perfeita. Mas isso não significa que os homens que atuaram lá, eles eram santos. Porque o que a gente vai ver lá? Culturas contaminadas, que matavam, que estupravam. Nós vamos ver Ló, por exemplo, sobrinho de Abraão, dando as suas filhas para que o povo consumisse das meninas. Ó, usem e abusem delas. Depois a gente vê o que a gente faz, mas deixa os anjos aqui dentro de casa. Gente, as filhas dele. Nós vamos ver mulheres sendo estupradas. Vamos ver assassinatos. E isso é certo? Não. É claro que é errado. E isso está explícito na Bíblia não para que a gente reproduza, não é mesmo? Isso é para mostrar que Deus agiu com justiça, com juízo e com graça sobre a vida do homem. Quer ver um exemplo? O homem segundo o coração de Deus é o cara que adulterou e mandou matar o amigo. Como assim? Que matemática é essa que eu não consigo entender? Mas aí nós vamos ver a mão e o olhar e um coração de um Deus tão gracioso, que age com graça e bondade, favor imerecido. Esse favor imerecido é algo tão esplêndido que isso não cabe na mente humana, não cabe. A graça de Deus, ela não cabe na mente humana, porque a gente não consegue entender. Pode passar? E algo que nós precisamos hoje, gurias, ter como fundamento para nós é entender que o movimento feminista,
por mais que a gente olhe assim por umas brechas e concorde com algumas coisas, não é uma resposta de Deus para o mundo. O feminismo, ele é uma resposta do mundo para o mundo. Da própria ideologia para o próprio mundo. O feminismo é a resposta do mundo aos problemas resultantes da queda. Beleza, se a queda é um problema, o que a gente pode fazer? Uma rebelião contra o próprio Deus? Não. Nós precisamos ter isso na nossa mente hoje, que o feminismo é uma resposta para a queda, uma resposta que o mundo dá. Mas isso não significa que nós, como igreja, vamos dar também. Pode passar, por gentileza? E olha só as pautas feministas, vamos retomar. Estupros, abusos, preconceito, falta de acesso à educação, igualdade salarial. Mas pensem comigo, gurias, essas pautas também não são pautas que a igreja deveria se posicionar? É claro que sim. E qual é a melhor posição da igreja? É pegar as bandeiras e sair para a rua bem louco? Não, gente, é amando pessoas, cuidando das mulheres, ensinando. A gente não precisa pegar os homens aqui e ir lá dar um tiro na cabeça de quem bateu num membro aqui da igreja. Mas nós podemos fazer o quê? Denunciar e amar essa família. Que é o melhor que a gente pode fazer. É o melhor. Você quer ser uma boa mulher feminina? Não feminista, feminina? Seja como Cristo. Esse é o nosso padrão. O nosso padrão não é Frida Kahlo. Não é aquela imagenzinha da mulherzinha aqui com, né? Com um muquezinho e com lencinho na cabeça. Esse não é o padrão que a gente deve seguir, gurias. O nosso padrão todo é Jesus. Em tudo. Naquele que lava os pés, naquele que serve, naquele que se sujeita, naquele que ensina, naquele que ama. Pode passar? E eu entendo que o feminismo ele fica irado contra todos esses tipos de injustiça. Mas vamos pensar um pouquinho. Vocês acham realmente que Deus não fica irado com tudo isso? Vocês acham que o nosso Pai, o nosso Senhor, ele age indiferente para os problemas das suas filhas? Não. Esse não é o nosso Deus. Nosso Deus, por mais que ele seja um Pai bondoso e amoroso, lembrem-se que ele é um justo juiz. E nós temos de maneira bem explícita no final da Bíblia todos os juízos do Senhor. E haverá um dia em que o justo juiz vai tomar todas as pautas e vai tratar uma por uma. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos ser juízas, porque nós já temos um advogado fiel. Meu advogado! Cadê? Passou. Essa vai dar uma quebrada. É que eu olhei a Priscila, né? Daí a gente já se lembrou aquela coisa, Assembleia, Salomé. Desculpa, gente. Deus também fica irado com essas pautas, minha gente. E não só com essas, mas com todas as outras pautas. Quer ver coisas de atrocidades que aconteceram agora há pouco? Aquela função toda de Hamas e criança que estava morta e tudo mais. Gente, que horror! Que triste! Como que vocês acham que o coração do Pai está mediante essas coisas? Mas nós temos o Espírito Santo para nos consolar. E a palavra diz que o Senhor ele vai abreviar os nossos dias por conta de todas essas dores e sofrimento. Pode passar? Só que uma coisa interessante, gurias, agora sobre o feminismo em si, sobre adotar essas ideologias, muitas vezes por questão de ignorância. Quando falta uma boa teologia, qualquer ideologia serve. Como assim, Bruna? Eu não estou dizendo aqui que a teologia acadêmica, todo mundo tem que fazer teologia, tá? Não, não é isso. Eu digo a teologia de estudar Deus, estudar a Bíblia, se debruçar nas Escrituras, ter conhecimento da palavra, um conhecimento robusto. Isso é teologia na prática.
Não é fazer uma faculdade, não é. É conhecimento de Deus, gurias. Mães que conhecem a Deus, que conhecem a palavra, que sabem que não podem fazer isso por conta disso. Não porque não. Sabe assim, mãe, por quê? Porque não. Não, isso porque não é resposta, nós temos fundamento. E quando se falta essa teologia, ou seja, as escrituras dentro de nós, de maneira robusta, qualquer ideologia serve, incluindo a feminista. E que Deus nos livre de sermos essas mulheres. Porque se vocês estão aqui é porque eu sei que vocês querem mais de Deus. Mas uma dica que eu dou, gurias. Livros são bons, eu sou super fã de livros. Eu até trouxe algumas indicações aqui para vocês. De livros bons. Mas assim, se você quer ler um livro bom, lê a Bíblia. Se você quer que Deus te dê respostas, lê a Bíblia. Se você está com angústia, lê a Bíblia. Se está com dúvida, lê a Bíblia. Se você está feliz, se regozija com o Senhor e lê a Bíblia. É a Bíblia e a Bíblia e a Bíblia. E não tem outra solução. A gente foi numa conferência no mês passado e o pregador lá falou algo muito importante, assim, que me marcou bastante, que é o seguinte. Se nosso Deus resolveu se manifestar e se expor por meio de palavra, por meio de um livro, o porquê que a maioria dos crentes não gosta de ler? Nós estamos desprezando o meio que Deus decidiu se revelar? Será? Isso é muito sério. Muito sério. Eu não estou dizendo aqui para ler 30 capítulos por dia. Mas valorizem a Bíblia. Leiam um capítulo. Está corrido? Lê um versículo, então, naquele dia. E medita naquele versículo dia e noite. Não se desvia dele nem para a direita nem para a esquerda. Porque é só isso que vai trazer edificação e verdade absoluta. Pode passar. E para nós termos uma perspectiva, meu Deus, eu nem sei que horas é. Ai, gente, vou correr. Vamos lá. Quem é que me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20. Vamos lá, essa ideia. Então, uma percepção de Antigo Testamento, tá? Quando nós vamos observar o Antigo Testamento, nós vamos ver um modelo patriarcal, ou seja, Deus se revela só para homens, e também as questões, os requisitos sacerdotais. Nós vamos ver somente sacerdotes homens, com vários requisitos, e um deles é ser líder de alguma tribo. Só que também nós precisamos nos atentar no Antigo Testamento a quê? Que muitas mulheres fazem parte do Antigo Testamento e nós vamos ver muitas histórias de mulheres no Antigo Testamento também. Não é porque nós vamos ter ali o registro de Deus se revelando para homens que ele não se revelou para mulheres. E eu não consigo acreditar que Deus não se revelou para mulheres. Eu só acho que não está registrado. Porque ali nós vamos ver grandes mulheres de Deus. Nós vamos ver Ana, vocês lembram do episódio de Ana? Gemendo e chorando na presença de Deus. Gente, vamos ver. Eu queria ter tempo de falar de todas as mulheres, mas não vamos ter. Mas vamos passar, pode passar esse slide. Então, o que acontece? Tá? Nós vamos ver o Antigo Testamento, talvez numa perspectiva mais machista. Só os homens lideram. Só os homens são usados por Deus. Só os homens conduzem sua família. Só os homens não sei o quê. Só que olha que interessante. Quando Jesus vem, eis que tudo se fez novo. Muitas coisas começam a mudar através da vinda de Jesus. E ali eu trouxe uma cena de The Chosen que eu adoro bastante. Eu gosto bastante, gente. Que é aquele momento em que ele olha para a mulher do fluxo de sangue, ele cura ela. Ai, eu chorei demais. É maravilhoso. Pode passar esse slide? Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele decide vir à Terra como homem. Mas ele poderia ter surgido do nada, que nem um Chapolin. Mas não, ele decide se reduzir a uma célula dentro de um útero de uma mulher. E crescer dentro desse útero, passar por todo o processo. E não somente isso, mas sair pelas entranhas dessa mulher.
E não somente isso, mas ele ainda decide nascer num local onde tinha cocô de bicho. E era um local fedorento, porque não era aquela manjedoura do teatro de Natal. Era um negócio de verdade, que tinha estrume. Esse é o nosso Senhor, que conseguiu nos demonstrar humildade de maneira exacerbada. E ele, no Antigo Testamento, apontado pelos profetas como o Messias, como o sol da justiça, aqui a gente vai ver ele como o quê? Como um homem nascido de mulher. E aqui agora a gente vai começar a entrar na parte que eu gosto de falar. É escandaloso demais que o Filho de Deus, Rei dos Reis, o Verbo vivo, além de encarnar como homem, ele tenha também nascido de uma mulher. Cristo, ele inaugura uma nova humanidade ao anunciar a chegada do reino de Deus. Nós usamos muito o termo, novas criaturas, eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo. Ou seja, sim, nós somos uma nova criatura em Jesus. E através de Jesus nós vamos ter uma nova humanidade. E olha que interessante, né? Um termo que o mundo gosta muito de nos cutucar é o termo submissão. Ai, que a mulher é submissa. Só que, gente, vocês querem entender o que é verdadeira submissão? Olha só. Lá em Lucas 1, quando Maria se depara com o anjo Gabriel, aqui ela vai demonstrar, ela vai escancarar na cara da sociedade o que é submissão, que é o quê? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Queremos entender o que é submissão, gurias? É nada mais, nada menos do que fazer a vontade de Deus. Nos submeter ao que Deus quer, ao que Deus acha que é bom e agradável. Pode passar? E aqui eu trouxe uma frase de uma teóloga que eu gosto bastante, ela é uma teóloga americana, e ela faz muitos estudos para as mulheres. E aqui eu trouxe um trechinho de um livro dela que ela fala sobre Maria, e olha que lindeza, gente. Jesus é feito dela, não apenas nela. Ele é feito dela e não apenas através dela. Ela lhe ofereceu humanidade a partir de seu próprio corpo. O sangue dela forma-o. A comida dela nutre-o. Seus seios alimentam. Ele é a carne da carne dela. E quando Deus decidiu vir à terra, ele escolheu esconder-se dentro de um ventre de uma mulher. Isso é lindo. Porque as mulheres que, de alguma maneira, estavam esquecidas, agora elas estão sendo valorizadas pelo próprio Criador, que Jesus é Deus. Pode passar? E olha só que interessante, vocês já pararam para imaginar que talvez a primeira palavra de Jesus tenha sido imã ou mãe? Gente, a gente é acostumada com as parábolas de Jesus, sermões, Jesus, né? Mas ele foi um menino. E que possivelmente ele disse, mãe, mamã, imã. É lindo demais. Pode passar. Tentar correr aqui. E Jesus, ele não só nasceu é um nascido de mulher, mas ele foi testemunhado por mulheres. Porque o que acontece, tá? Quando Jesus ressuscita, Maria Madalena vai lá, entra no sepulcro, vê que não tem ninguém, ela já começa a chorar, roubaram o meu Senhor, deu aquela loucura toda. Ela conta para os discípulos não acreditam. Muita gente usa isso para dizer que a gente é fofoqueira, né? Não é nada a ver. Não, Jesus nos escolheu. Sabe por quê? Olha, agora eu vou dar a resposta para vocês, de que não é questão de ser fofoca. É questão de ser um plano de Deus. Por quê? Porque a primeira mulher da história, Eva, ela entregou o fruto proibido para o seu marido, lembra? Já a primeira mulher que encontrou Cristo ressurreto, o que ela faz? Ela vai lá contar as boas novas. Então, através de Jesus, nós não somos mais aquela que entrega a maçã. A maçã não, né? O fruto.
mas sim aquela que vai correr e anunciar as boas novas. Vocês lembram que Jesus se revelou para a mulher samaritana como o Messias? Ele não tinha se revelado ainda para ninguém como Messias. E o que ela faz? Ela larga o balde e ela sai correndo para contar as boas novas. Olha a mudança de perspectiva do Antigo Testamento para o Novo Testamento. É lindo, é divino. Bora lá, gente. Próximo. Outra coisa também importante, lembra do sacerdócio que eu falei? Que antes era só os homens que podiam ser sacerdotes. Tarará. Agora, lá em 1 Pedro, vai dizer o quê? Que através de Jesus nós somos nação santa e sacerdócio real. Até isso é restaurado, dando vez não somente para as mulheres, mas para os gentios, para aqueles que não faziam parte, né, da casta judia. Pode passar. E o melhor do que isso, olha só. Agora, no Novo Testamento, Jesus começa a se revelar para nós, para as mulheres, de modo explícito, jogado na cara da sociedade. Só que tem uma missão para isso. Lá em Atos 1 a gente vai ver, mas recebereis poder e ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Só que antes disso, antes desse evento de Pentecostes, nós vamos ver uma profecia lá em Joel, no Antigo Testamento, que vai dizer o seguinte: e acontecerá depois que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas eu derramarei do meu Espírito naqueles dias. Então a gente vai ver as coisas tomando forma. Lembra que estava tudo em desordem? Agora as coisas começam a tomar forma. E somente daí, quando Jesus voltar, que vai ficar um negócio zeradinho. Vamos lá, próximo. Próximo. E agora o último tema para finalizar, que eu acho que eu já me estendi um pouquinho, vamos falar um pouco sobre feminilidade. Feminilidade é totalmente diferente de ser feminista. Feminismo é um movimento. É uma bandeira que o mundo levanta contra as desigualdades. Mas nós não somos feministas, nós somos femininas. Criadas à imagem e semelhança do Senhor. Pode passar, por favor? E aqui eu trouxe o Salmo 104, que vai dizer o seguinte: que variedade, Senhor, nas suas obras. Todas com sabedoria as fizestes. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eu amo esse salmo porque vai dizer: Senhor, que maravilha é a tua criação. Porque tudo aquilo que o Senhor criou tem propósito, incluindo mulheres femininas. Pode passar? Então, de acordo com o dicionário, feminilidade é um conjunto de atributos e comportamentos e papéis geralmente associados às meninas e às mulheres. A feminilidade é constituída por ambos os fatores socialmente definidos, ou seja, precisa de alguns comportamentos, alguns jeitos, algumas coisas para serem definidos comportamentos femininos, né? Comportamentos dentro da feminilidade, tá? Só que o que acontece? A feminilidade do mundo é uma feminilidade acessível. Por quê? Porque se o homem nasceu e não se sente homem e ele quiser ser mulher, ele vai começar a ter comportamentos femininos. É isso que acontece, não é mesmo? Então, a feminilidade à luz do mundo, ela é isso. Ela é acessível e sem regras. Pode ser que aconteça numa perspectiva biológica, ou seja, eu nasci mulher e vou me comportar como tal, ou a perspectiva que a gente conhece, que hoje já está bem comum, que esse comportamento, né, de homossexualidade, daquela pessoa que nasceu com gênero e não se sente com aquele gênero e começa a atribuir características femininas. Isso à luz do mundo, tá, gente? Bora lá, próximo. E nós devemos aqui ter uma perspectiva, quando nós falamos de feminilidade, a vida toda a gente ouviu falar de feminilidade
numa perspectiva de Disneylândia. Ou seja, nesse estereótipo britânico, né? Cabelos lindos, olhos claros, cinturinha de anelzinho, vestido, e tu vai andar toda saltitante, vai cantar e os pássaros vão vir. Eu vou fazer as minhas tarefas domésticas, vou ter os meus filhos, cuidar de todos eles, vou esperar o meu príncipe encantado vir e me dar o beijo do amor verdadeiro. Essa é a perspectiva que sempre foi pregada para nós, e todas nós aqui, em alguma ocasião, já brincamos disso, ou já desejamos uma vida de princesa. Porque esse era, para o mundo, o ápice da feminilidade. Só que para aquelas mulheres que não conseguem ser tão princesas assim, como é que funciona? Com o movimento feminista crescendo, a Disney começou a ter que rever as suas histórias. Por quê? Porque daí ali eles começaram a ter que investir em mulheres que são líderes, mulheres que trabalham, mulheres que não vão se sujeitar a esse padrão todo fofinho de princesa. Pode passar. Ou seja, esse padrão Disney caiu por terra. Pode passar. E numa perspectiva histórica, nós precisamos nos lembrar que, por imposição social, a feminilidade ela foi definida somente nisso aqui, tá? Vaidade, estereótipo, aquilo que eu visto, como eu me porto, como eu falo, e as questões domésticas. Ou seja, quanto mais vaidosa e nos trinques aquela irmã tiver, mais feminina ela é. Ou então, quanto mais tarefas domésticas ela faz em casa, mesa posta e tararã, mais feminina ela é. Os filhos, né, com o cabelinho lambido. Só que não é bem assim que a banda toca. Sabe por quê? Vamos trocar aí o slide? A mídia sempre vendeu esse papel de princesa, né? Magras, doces, delicadas, vestidos longos, cabelos lisos. A meta das meninas desde cedo é serem como essas princesas, à espera de seu amor verdadeiro. Pode passar? E aqui a gente já vai ver uma mudança de história da Disney, tá? Gente, eu não tô pregando sobre a Disney, é só pra gente começar a entender isso, porque isso faz parte da nossa realidade, tá? Já estamos finalizando. Aqui nós vamos ter a princesa valente, que não se submete às questões do seu reino, porque os casamentos, antigamente, eles eram casamentos políticos. Eles tinham fins políticos, não era por amor. Não era ver o gurizinho lá na igreja, dar uma piscadinha. Não, não era assim. Era questões políticas, era troca. A mulher era como se fosse uma mercadoria. E aqui a Disney ela vai começar a mudar, trazendo outros tipos de princesa, né? Até mesmo a Marvel, ali a gente vai ver a Capitã Marvel, né, como uma figura feminista, né, que levanta a bandeira de liderança e tudo mais. Pode passar? E com o crescimento feminista, né, a gente vai ver toda essa mudança acontecendo. Pode passar, por favor? Só que esses nós precisamos lembrar que são padrões do mundo. Padrões que o mercado vende. Para que o mercado consumista, capitalista vende, né? Nós precisamos ter isso em mente. Que o mercado capitalista vai vender um estereótipo para que a gente precise, né, coloque isso na nossa mente que a gente precise adquirir de alguma maneira. Mas, gurias, que tipo de modelo padrão feminino nós encontramos na Bíblia? Pode passar, por favor? Provérbios 31. Eu pedi ali até, botei o frasezinha para a gente ler, mas não vamos ler. Mas vamos recapitular aqui, rapidão. Mulher virtuosa, quem a achará? E esse termo do hebraico vai dizer o seguinte, que é Eshet Hahil, que é mulher guerreira. Não é mulher virtuosa que está, né? Ou esposa virtuosa, como a King James. Mas vai trazer mulher guerreira, esposa guerreira, quem a achará? E esse padrão de mulher, que é bem conhecido, principalmente nos cultos de mulheres, né? Que a gente vai ver toda a descrição ali, não tem nada de Disneylândia, gente. São mulheres trabalhadoras que pegam no batente. Mulheres que fazem de tudo pela sua casa, pelos seus filhos, pelos seus maridos.
Esse é o padrão de mulheres guerreiras que conseguem dar conta como a gente dá conta, sem precisar de um estereótipo secundário, mundano, para se basear ou para ser mais santa ou para ser mais aceita na sociedade. Não! O que faz de mim uma mulher feminina é ser Provérbios 31. Abre Provérbios 31 aí para mim. Lê o finalzinho dele. Eu ia ler todo, ó. Vamos ler só um versículo, viu? Vou ser boazinha. Aí. Deixa eu... Tá aqui. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba. Mas a mulher que teme a Deus será elogiada. Deem a ela o que ela merece por tudo que faz e que seja elogiada por todos. A própria palavra de Deus vai dizer que toda essa beleza e essas coisas tudo que a gente usa vai acabar, gurias. Porque eu tenho certeza que algumas aqui já se olharam no espelho. Essa coisinha aqui eu não tinha. Ou a gente vai se deparar com fotos antigas e, nossa, eu era tão magra. Ai, nossa, eu parecia tão bonita. Ai, mas nessa época eu não era tão madura. Eu era tão besta nessa época. Vai dizer que assim não acontece isso. Nós vamos envelhecendo e muitas coisas vão acontecendo. E a gente vai se deparar que, de fato, a formosura é uma ilusão. E a beleza acaba. E esse é o padrão. Leia em casa. Por mais que já sei de cor, todo mundo de mulheres a gente lê, não sei. Mas lê com esses olhos de mulher guerreira, de esposa guerreira, de filha. Talvez você não tenha um marido, mas você é filha. Ou você é uma empregada, né? Você trabalha. Uma mulher segundo o coração de Deus que busca os atributos de Deus. Pode passar o slide, por favor? E aqui eu vou entrar um pouquinho para finalizar, tá, gente? Uma realidade que às vezes não é muito falada na igreja. Que é sobre esse excesso de feminilidade mundana dentro da igreja. Precisamos lembrar que ser uma mulher feminina não tem a ver somente com aquilo que a gente veste, lê e escuta. Há padrões dentro da própria igreja que às vezes são comercializados e que, se tu não consegue se adequar, não faz parte de um grupo feminino. Calma. Eu não quero bater em ninguém, tá? Mas às vezes acontece muito, gurias, de nós vermos influenciadoras na internet que se vestem de tal tipo, que falam de tal tipo, que têm um cabelo com mechas e morenos iluminados, e usam roupas, conjuntinhos todos chiques de alfaiataria. E a gente começa a se sentir, às vezes, um pouco diminuída porque não se sente tão bonita, ou tão moderna, ou tão isso, ou tão aquilo. E isso, às vezes, começa a entrar dentro da igreja, modas e tendências. E eu conheço algumas irmãs que, lamentavelmente, às vezes não vão no culto porque não tenho roupa. E isso é sério, demais. Porque a gente vê onde está o nosso coração. O nosso coração feminino não deve estar em tendências mundanas, e sim na sede e na fome pelo nosso Senhor. Indiferente se eu estou com a mesma calça jeans já há 1000 anos. Indiferente se a minha camisetinha é a mesma surrada. Mas o que vale mais? Eu com a minha camisetinha surrada e minha calça jeans de sempre, ou eu com um conjunto top de alfaiataria, e as irmãs às vezes estão chegando em mim para conversar. Ai, não. Ai, ela é meio riquinha, ela é meio nariz entortado ali, é meio... Que tipo de Jesus a gente está mostrando até com as nossas vestes? Não é errado usar conjuntinho, tá, gurias? Não é. Eu amo. Eu tô até hoje tô num tom de bege. Não é errado. Mas a questão é aonde está o nosso coração. Com questões de feminilidade. Pode passar o slide, por favor?
E aqui eu trouxe alguns exemplos de conjuntinhos e looks de culto. Eu não vou dizer quem é essa irmã. Talvez alguém aí já sabe. Mas eu não vou dizer. Eu tenho um pouquinho de... Mas amém. Gurias, é tudo muito bom, é tudo muito bonito. Mas esse não é o padrão. Querem andar bonitas? Andem lindas, principalmente se for pro seu marido. Porque se não for pro seu marido, você tá pecando. Quer fazer academia? Faz com roupa decente. Mas não faça para ser a gostosona popozuda da vila. Faça pela sua saúde. Para ser gostosona pro seu marido. Ponto. Porque se for o contrário disso, é pecado. E se você talvez quer se vestir toda moderninha, em looks de culto, que seja para a glória do Senhor, mas que jamais seja para ter um nariz soberbo ou para humilhar alguém. Ou para mostrar para aquela irmã, ai, viu, eu também comprei esse conjuntinho de não sei o quê. Não. Sabe por quê? Porque eu conheço bem pouquinho de Deus. Ele já se revelou um pouquinho para mim. E teve ocasiões que ele me pediu coisas. Ele já me pediu vaidade. Ele já me pediu cabelo. Eu com cabelão lindo, cortei chanelzinho de Branca de Neve. Eu com essa cabeça desse tamanho, parecia um pirulito. E se Deus decidir pedir tudo que você acha que é interessante, você vai dar? Por isso que eu digo que os nossos olhos querem andar assim, andem, mas que o nosso coração, que é enganoso, não se engane com as coisas do mundo e com tendências que entram dentro das igrejas, que nos influenciam toda hora, gurias, toda hora. É tudo que a gente vê. A gente não precisa ser consumista exacerbada. Tu não precisa ter 50 pares de sapato porque tu só tem um par de pé. Não precisa. A gente não usa, às vezes, 10% do que está no roupeiro. E tem gente na igreja que não levanta as mãos para adorar porque está rasgada a blusinha surrada. E nós precisamos ser mulheres generosas. Que expressam sua feminilidade, sabe como? Com bondade, generosidade. Diz assim, irmã, trouxe uma sacolinha aqui, mas só porque eu nem uso. Mas que para aquela irmã vai fazer uma diferença enorme. Porque é isso que nos faz ser femininas à luz da palavra. E não por tendências. E muito menos por bandeiras feministas. Ai, eu luto contra a desigualdade. Ah, vai tomar banho. Nós temos problemas dentro da igreja também. Todo mundo aqui tem problema. Às vezes tem irmãs que não tem pé agora quando voltar, não sei. E talvez se a gente limpar um pouquinho nossa lente e olhar para a irmã que está do lado. É isso que nos faz femininas. Mulheres generosas, mulheres de Provérbios 31. Pode passar? Eu já estou quase acabando. E será que esse padrão aí, parece a irmã Julietinha, esse padrão é menos feminino do que o que eu mostrei anterior, gurias? É uma senhorinha de coque, tá? Negra, com cabelo grisalho, segurando uma biblinha, idosa. Será que o padrão dela é menos feminino do que aquele outro todo de alfaiataria que eu mostrei? É claro que não. Porque não é isso que define feminilidade. Pode passar, por favor? Ou esse padrão feminino, mulher negra, mãe de família, mãe solteira, acima do peso, com cabelo black afro, 3 filhos para criar, que mora aqui na vila, na 11 de abril, e que dá o sangue para trabalhar, cuidar das crianças e ainda está no culto, ou às vezes chega com roupa do trabalho. E será que ela é menos feminina do que a mulher de alfaiataria, cabelos de babyliss de todo culto? É claro que não. E glória a Deus por isso. E isso mostra mais ainda a criatividade do nosso Senhor com questões femininas. Porque a gente tenta enfeitar tudo, mas o enfeite o Senhor já nos deu. Que é a graça dele sobre as nossas vidas. E é isso que importa. E se você talvez se sentiu frustrada em alguma vez na sua vida, porque você não se adequou àquele padrão, irmã, me desculpa. Eu peço perdão em nome da igreja.
Mas você é linda, é amada do jeito que Deus te criou. Exclusiva, propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia que diz, gurias, não é eu. Você é propriedade exclusiva de Deus. Ele criou vocês. Pode passar. E não podemos basear a feminilidade naquilo que os nossos olhos contemplam. Ou então sobre as tendências de mercado. Pode passar. A questão não é criticar nenhum tipo de estereótipo. Falei, eu não quero criticar ninguém. Mas sim de lembrar que o seu verdadeiro padrão é o de Cristo e de sua palavra. A verdadeira feminilidade tem a ver com os atributos eternos que Deus estabeleceu e implantou dentro do coração de suas filhas. Sendo femininas, de boa conduta, mulheres guerreiras e resplandecendo Jesus Cristo. Pode passar. Não adianta o look que está em alta, o cabelo com babyliss, a mesa posta com pratos finos, uma vida toda instagramável, se não há em nós, mulheres, o caráter aprovado e o coração cheio do Espírito Santo. E é com esse último slide aqui que eu me despeço. Vocês são amadas. Vocês são criaturas de Deus. A mulher, ela é uma criatura maravilhosa que Deus criou. E todos os problemas sociais que a gente vê são por conta do pecado. E nós temos a solução para o pecado. Ponto. Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido de utilidade, né? Essa palestra. Se quiserem me seguir nas redes sociais, eu tenho um canalzinho bem pequenininho, assim, bem chumbrega, chamado Teologia para as Gurias. Depois, se quiserem pegar o meu contato, se quiserem pegar meu WhatsApp e me mandar depois um textão me xingando, pode mandar também, né? Não tem problema não, tá? Deus abençoe vocês e obrigada.